todos, muito boa tarde. Ah, Deus tem colocado no meu coração o Espírito Santo nas últimas, já há algum tempo que eu não coloco um vídeo, e, e o Espírito Santo tem colocado aqui alguns pensamentos, algumas ideias, algum despertar acerca de um assunto que eu penso que nestes últimos vídeos, nestes últimos anos que eu tenho colocado ainda não falei, que tem a ver com a divisão e a união, a divisão e a união, e começou aqui a borbulhar no meu coração sobre esta questão. Porque eu sempre digo isto, não é? Cada assunto que eu falo, que eu prego, parece que naquele momento é o mais importante. E é verdade, é o mais importante. Mas antes de ir diretamente para esse assunto, porque tem muito a ver também com a área do amor, não é? A divisão. E é interessante que durante estes últimos dias, e eu sei como Deus não anda atrás de sinais, nunca andei atrás de sinais, mas Deus utiliza sinais para nos confirmar que aquilo que Ele está a falar connosco ao coração, Ele quer que nós falemos. E sem ninguém saber de nada, por 2 vezes aqui, eu até escrevi aqui, que abri aqui o meu computador e de 2 homens de Deus que eu amo muito e que sigo há muitos anos, que nos conhecemos há muitos anos, sem eles saberem um do outro, sem eles saberem o que eu estava a pensar ou que o Espírito Santo me estava a falar, eles foram falar exatamente os versículos que eu vou falar. O primeiro é um grande amigo, não vou dizer nomes, não interessa, mas que ele estava a falar sobre a questão de casa dividida cairá. A casa dividida não subsistirá. Está a falar da divisão. Está a falar de uma passagem que eu já lá vou, de Marcos capítulo 3, quando Jesus está a explicar que uma casa dividida contra si mesmo nunca subsistirá. Está a explicar como o diabo, as trevas atuam para trazer divisão no mundo inteiro hoje, não é? E depois um outro homem de Deus, que está do outro lado do mundo, a falar sobre o outro versículo, estava a falar sobre a glória de Deus, sobre como a glória de Deus vem ao corpo de Cristo, a todos nós, e está a falar na última oração de Jesus, no capítulo 17 de João, não é? Que eu também lá irei num segundo vídeo, provavelmente, quando Jesus está a orar ao Pai, que nós sejamos unidade, como Ele e o Pai são um. E depois ele fala da glória de Deus, a glória que tu me destes, eu lhe entreguei a eles. Está a falar da união. Então é a prova, é a certeza que eu tenho que Deus quer que esta mensagem seja transmitida sobre a questão da divisão e da união. E antes disso, quero aqui colocar um alicerce, um fundamento. Porque quando estamos a falar de união ou de divisão, há uma regra, não há uma regra 100%. Porquê? Porque por muito que nós desejemos estar unidos em união, não haver divisão, não depende só de nós. Não depende só de nós. Porquê? Porque está escrito em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 16, e estamos a falar que Deus é amor, Deus é união, Deus é Ele disse, bem-aventurados os pacificadores, todos aqueles que estão sempre a procurar a união, a unidade, o estarem bem. Mas por muito que nós queiramos, há situações em que nós não conseguimos. Isto é um fundamento. Eu vou aqui a Romanos capítulo 12, versículo 16. A partir do versículo 16, quando o apóstolo Paulo está a escrever a carta aos Romanos, ele diz isto. Ele está a falar sobre a união, sobre a igreja, ter o mesmo sentimento, humildade. Ele diz assim, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, porque onde o orgulho entra a divisão. Já estou aqui a colocar pilares. A humildade traz unidade. O orgulho traz sempre divisão. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não queiram ser só os donos da verdade. O orgulhoso é o dono da verdade. E é aí que começa a divisão. Não torneis a ninguém mal por mal. Ouçam a solução. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos. A vossa parte é fazermos o nosso melhor, fazer o bem, estar em unidade. Agora veja o que ele diz no versículo 18 do capítulo 12. Se possível,
o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É aqui que eu quero colocar este fundamento para aquilo que eu vou dizer a seguir. Em relação à divisão e à união. O Paulo tinha já tido experiências como Jesus teve, como todos nós temos, que por muito que nós andemos em amor, façamos o bem, sejamos humildes, pratiquemos a verdade, não tenhamos dolo, não temos maldade, não temos segundas intenções, aquilo que falamos é sincero do coração, vai haver pessoas que não vão querer a unidade, a união e vão discordar. E não vai ser possível ter paz com essas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ele está a dizer, vivei em unidade com todos os homens. Ele dá aqui a solução, ele continua a dizer, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não se vinguem. Não torne mal por mal, ele diz, mas dai lugar à ira, no sentido de dai lugar a que o Deus que vai praticar a justiça. Deixai Deus, porque ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dar lugar à ira significa dar lugar a Deus, ele será o Deus da ira, ele fará a verdadeira justiça. Quanto a nós, pelo contrário, se o teu amigo tiver fome, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Este é o puro evangelho. Para derrotar a divisão, a maior arma do inimigo, em famílias, em relacionamentos, em casais, em associações, em empregos, em governos, em partidos, em nações. A divisão, a maior arma do diabo. E eu quero ir agora para este primeiro áudio, eu quero focar-me na questão da divisão, para no segundo áudio eu ir o maior poder que existe, a maior oração de Jesus sobre o corpo de Cristo. Sabe uma coisa? O diabo tem atuado de tal maneira e as trevas no corpo de Cristo, na igreja, que hoje existem, pasme-se, 4.500 igrejas, denominações. 4.500. Isto fala de divisão do corpo de Cristo. Veja aqui, eu quero aqui chegar, estou aqui em Marcos capítulo 3, versículo 26 em frente. Vou falar aqui sobre a questão da divisão e o que Jesus falou. Então ele foi para casa, Jesus foi para casa. Já tinha havido um tumulto, Deus tinha feito milagres, tinha curado o homem da mão ressequida, tinha curado a muitos à beira-mar, aqui no capítulo 3. O diabo estava a ficar furioso por aquilo que estava a acontecer, o reino de Deus estava-se a espalhar. E sempre acontecerá, sempre que a obra de Deus, sempre que a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, o diabo não ficará parado. Sempre que você veja que nada está a acontecer, igrejas mortas, estéreis, que nada acontece durante décadas, o diabo está-se a rir, o Espírito Santo não está ali, porque onde o poder de Deus se manifestar, a luz está a manifestar, as trevas não ficarão paradas. E agora veja aqui, a blasfémia dos escribas. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Eu nunca me tinha apercebido isto. Até os próprios parentes de Jesus, que não andavam no Espírito, né? Os irmãos de Jesus, um dia mais tarde, eles se arrependeram e reconheceram Jesus como Messias. Mas antes disso, eles viviam na carne completamente. Já falei muito sobre isso também. Porque diziam, está fora de si. Os próprios parentes de Jesus, a ver aquele tumulto, estavam mais preocupados com o que a multidão dizia e diziam, Jesus está fora de si. E foram para o prender, para o tirar dali. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possesso de Belzebu. Os próprios escribas
Os religiosos da altura, olhando para Jesus, uma fé académica sempre vai perseguir uma fé fervorosa. Ouça isto, isto é uma frase de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Reinhard Bonk, num dos seus livros, que ele diz, e é verdade, uma fé académica dos religiosos, que diz que acredita em Deus, mas não tem o poder do alto, não tem o Espírito Santo, nunca teve um encontro com Cristo, nunca teve um encontro com o poder das trevas, não sabe quem é em Cristo, sempre vai perseguir, sempre vai contrariar, sempre vai tentar parar aqueles que têm uma fé fervorosa. Ele está possesso. Expulsa os demónios por Belzebu. Belzebu era o nome do príncipe dos demónios, o diabo. Não é? Vejam isto é tremendo. E só aqueles que têm um coração que quer receber a revelação vai entender. Os outros não vão entender. Porque estamos a falar das coisas mais sérias que existe, o mundo espiritual que está à nossa volta, de demónios. Há demónios agora aqui a ouvir o que eu estou a dizer. Há uma esfera neste mundo, nesta dimensão espiritual, entre anjos e demónios. Uma guerra para impedir que a palavra de Deus seja pregada, para que chegue ao coração daqueles que precisam ser salvos. E é pelo maioral dos demónios que expele os demónios. Veja isto. Os fariseus, a ver os milagres à sua frente, estavam tão empedernidos que disseram: Jesus, este é possesso pelo diabo e está a expulsar os demónios pelo principal dos demónios. Incrível. Agora veja a paciência de Jesus. Jesus diz assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Isto está aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 23. Ele chamou-os, não é? Eles estavam a ofendê-lo, a chamar-lhe todos os nomes, a dizer: tu és possesso. E ele diz, convocando-os: vinde aqui. Como é que o reino de Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Está aqui a grande revelação. Ouça o que Jesus disse: se um reino, se uma casa, depois ele diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O poder da unidade e o poder satânico da divisão, dos confrontos. Sempre que há contenda entre duas pessoas, numa casa, entre casais, entre famílias, entre partidos, entre grupos de amigos, entre países, entre nações que entram em guerra, estão em guerra porque estão divididos. Porque o espírito, o demónio da divisão, os demónios operam com a sua maior arma para nos dividir. Sempre que alguém está dividido, e mesmo entre um homem, um esposo e esposa, pais e filhos, aí está um demónio de divisão. Porque onde há divisão, não subsistirá. O reino não subsistirá, o relacionamento não se aguentará, a família não subsistirá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Agora veja o que Jesus explica. Agora veja. Jesus está a dizer: pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas parece. Ouça uma coisa aqui, é uma revelação. O reino das trevas é um reino terrivelmente unido. Se próprio Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido. E quem está dividido, se o próprio reino das trevas estiver dividido, cairá. O próprio Satanás sabe que ele não pode estar dividido. Existe uma hierarquia satânica em que Satanás está no topo. Existe uma hierarquia com demónios, com potestades, príncipes das trevas, terrivelmente organizado, unido, para criar a divisão, a sua maior arma no corpo de Cristo. Ouça agora, isto é revelação, ninguém pode entrar na casa do valente. Quem é o valente?
Quem é o valente? É o corpo de Cristo. É o Filho de Deus. Para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O diabo sabe que a sua maior arma, a divisão, para deitar abaixo o homem valente. A igreja está no estado que está hoje, dividida pelo mundo inteiro. Cada um com o seu reinozinho, salvo raras exceções. O corpo de Cristo continua a operar, a fazer proezas, com milhares de salvações por muitos países pelo mundo inteiro. O último avivamento está-se a levantar. Mas, entretanto, milhões e milhões de igrejas, milhares de denominações divididas. A divisão exagera a diferença. Tu pensas assim, eu penso assim. Eu acho que a Bíblia diz isto, eu acho que a Bíblia diz isto. Em vez de se unirem naquilo que verdadeiramente importa. Então está aqui a dizer, ninguém pode entrar na casa do valente, ninguém pode entrar na igreja. O diabo não pode deitar abaixo uma igreja, um relacionamento, sem primeiro maniatar, amarrar o valente, amarrá-lo, para depois o roubar e saquear. Ninguém pode destruir, as trevas não podem destruir o corpo de Cristo, a palavra de Deus ser pregada, se não conseguir dividir, porque Jesus está a falar de divisão. O diabo não é dividido entre eles. Mas ele sabe que o maior poder que ele tem, nós estamos a ver no mundo inteiro estas guerras entre nações, entre governantes, a divisão, o ódio, a falta de amores. Ouça agora, eu vou terminar este vídeo aqui, porque mais tarde depois eu vou falar sobre a união. Olha esta revelação, isto tem inundado. Ouça agora isto, em verdade vos digo. Depois disto, desta revelação que ele dá sobre a questão da divisão, sobre a questão de ele estar a ser ofendido, ele estava a ser acusado de que ele estava a expulsar os demónios pelo poder dos demónios. Os religiosos já estavam tão cegos, a divisão cega, estavam tão cegos, chamaram bem ao mal e ao mal bem. Já lá vou mais sobre isto. Em verdade vos digo, quando Jesus diz em verdade vos digo, ele disse 65 vezes esta palavra. Em verdade vos digo. Olha que o que eu vos digo é a verdade. Eu sou a verdade. Atentem para o que eu estou a dizer. Ouça o que me está a ouvir agora. Atente para o que Jesus está a dizer. Cuidado com a divisão, onde há contenda, onde há todo o tipo de gritarias, de contendas, de divisões, aí está toda a obra perversa, está escrita em Tiago. Aí está o diabo instalado. Vamos lutar pela união. Como eu disse no início, quando estiver em vós, tendo paz com todos os homens. Ama o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se não for possível ter paz, que não seja por causa de nós, mas que seja por causa dos outros. A nossa parte é estar bem com todos, amar os inimigos, porque o diabo está no negócio da divisão. Deus está no negócio da unidade, da união. Eu vou continuar aqui, agora veja esta revelação. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, tudo. Os pecados e as blasfémias que preferirem, tudo será perdoado se nós pedirmos perdão. Agora veja o que Jesus diz. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Será que eu estou a ler bem? Está aqui. Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar, aquele que chamar bem ao mal, aquele que chamar mal ao bem, já está tão empedernido. Jesus disse, estamos a falar num contexto em que eles acusaram Jesus, ou acusam os filhos de Deus, ou acusam a igreja, que aquilo que Deus está a fazer é feito pelo diabo. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Diz assim, isto, dizia ele, porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eu estou a falar de divisão. Eu estou a falar, e eu sei o que estou a dizer,
desta divisão diabólica, demoníaca, entre dominações, entre os próprios pastores. Mas isto é o prato do dia. Divisão entre os próprios cristãos. A Bispo Jesus disse, eu vou lá num outro vídeo que ele disse, que todos reconheçam, que sejam um, como eu sou contigo, ó Pai, para que o mundo veja que tu me enviaste. E nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos, é na unidade. Esta divisão entre o corpo de Cristo, entre os cristãos, é a causa do mundo se rir das igrejas. E não quer saber de Deus para nada. Mas nós vamos ser julgados. Líderes, vamos ser julgados. É a altura de estarmos unidos. É a altura de estarmos unidos. Agora veja o que está aqui escrito, eu quero explicar esta passagem. Diz assim, o que é o pecado imperdoável? Muitos anos eu me questionei sobre isto até um dia entender, quando Jesus estava a falar isto. Há um pecado, eu vou repetir isto. Tudo será perdoado aos homens, todos o tipo de pecados. As blasfémias, a corrupção, a mentira. Estamos a falar se a pessoa depois se arrepender. De coração, não é? O adultério. Tudo que a pessoa fez na sua ignorância da palavra de Deus. Mas olha aqui. Mas aquele que blasfemar, já sabendo da verdade, já tendo a ver os milagres, já tendo ouvido a verdade, já ouviu a palavra de Deus, sabe o que a Bíblia diz, continua na sua vidinha, continua a pecar deliberadamente contra o que a palavra de Deus diz. Estou a falar para cristãos, ou chamados cristãos, ou qualquer denominação, católico, evangélico, seja o que for. Conhecem ou já ouviram, mas continuam a ignorar, a ridicularizar, a não acreditar. Não será perdoado para sempre. Não há perdão. O pecado imperdoável não é tanto um ato, mas é um estado em que a pessoa já vive de pecado. É um estado. Uma atitude estabelecida que julga o bem como o mal e o mal como o bem. Já está tão perverso, tão empedernido, que não há possibilidade. E normalmente está-se a referir ao espírito de religião. Sabe uma coisa, eu tenho notado ao longo da minha vida que é mais fácil, muito mais fácil para mim, falar com um ateu. Uma conversa digna, uma conversa séria, uma conversa que produz fruto de salvação, do que falar com um religioso. Porque o religioso, que está possesso pelo espírito de religião, acha que sabe tudo. Fechou-se. Nunca leu as Escrituras, não quer saber das Escrituras, acha que sabe tudo e rejeita. Rejeita o Espírito Santo. Aqui neste caso, os escribas testemunharam repetidamente os atos do Espírito Santo, os milagres. Escutaram os ensinamentos de Jesus, vez após vez. Como é que é possível? Eu estou a pensar nisto e estou a pensar quantas vezes que eu conheço, no meu caso, e quantos pastores, a pregar a palavra, a pregar a palavra, a pregar a palavra. Não é a minha vontade, é a palavra de Deus. E a ver que as pessoas não mudam. Elas não querem. Elas veem a verdade, não podem, nunca vêm para mim a dizer o que você disse é mentira. Não é, porque sabem que eu estou a referir-me às Escrituras. Mas não querem mudar. Eu estou a falar deste pecado aqui. O diabo vem, como eu disse no último vídeo, quem fecha a porta a Deus, o diabo salta pela janela. Toma conta dessa pessoa, essas pessoas ficam possessas. Isso aqui. Os escribas testemunharam repetidamente os atos, escutaram os ensinamentos de Jesus, mas a sua cegueira obstinada em relação à verdade resultou em tal insensibilidade espiritual que eles não podiam mais reconhecer a verdade. E eram imunes à voz do Espírito Santo, ao que Deus estava a fazer, imunes ao poder de Deus. No próximo vídeo eu vou falar sobre o antídoto para isto. Alonguei-me mais do que eu esperava, mas sobre a questão, isto é o poder do diabo da divisão. Eu vou falar, o título que eu vou dar é a verdadeira unidade. Este primeiro vídeo sobre a questão do poder das trevas sobre a divisão. E como chegar à solução para a verdadeira unidade daqueles que querem.
daqueles que querem que Deus tenha misericórdia e que o Espírito Santo possa encontrar em nós um coração bom, um coração que ama, o quanto estiver em vós, tendo paz com todos os homens. Eu quero terminar aqui a ler aquilo que eu comecei a falar em Atos, em Romanos, capítulo 12. Quero terminar com isso. Como o apóstolo Paulo estava a dizer, antes disso ele está a falar, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Não deis lugar, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não torneis a ninguém mal por mal. A divisão só existe onde não há amor, onde todos querem ter razão por causa do orgulho. Eu sempre vivi a minha vida, ou tento viver, eu quero ter paz, eu não quero saber da razão para nada. Queres ter razão? Fica com a razão. Eu quero ter paz com Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, em brigas, em contendas. Fuja. Alguém que quer contender consigo, não pague na mesma moeda, como Jesus disse, não é? Como Jesus fazia. Quando injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Viva, vença o mal com o bem. Não permita a divisão. Em o nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente e até ao próximo vídeo.